Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de número 9. No objeto de conhecimento temos poluição atmosférica, sonora e visual e contaminação, sistemas respiratório, cardiovascular e digestório, acidentes nucleares, agrotóxicos, defensivos agrícolas, mineração, colisão entre veículos, choque elétrico, equipamentos de proteção individual e coletiva. E no detalhamento, saúde e ambiente, alimentos transgênicos, uso de agrotóxicos e as consequências à saúde humana. Então vamos à nossa aula. Você já ouviu falar sobre alimentos transgênicos? Será que você já ouviu falar aí sobre alimentos e até mesmo organismos que são modificados geneticamente? Será que você já viu aí esse rótulo, né, esse símbolo em algum rótulo de alimento? E sobre os agrotóxicos? Você já ouviu falar? Será que eles trazem riscos à saúde, né? Por que eles são utilizados? Então, todas essas informações a gente vai aprender e aprofundar um pouquinho mais sobre elas na nossa aula. E para a gente começar, nós vamos começar falando aí dos alimentos transgênicos, né? Talvez você já tenha visto aí esse símbolo e não sabe o que ele significa, o porquê que ele está presente ali em alguns alimentos que você consome, que você compra lá no supermercado, né? Então agora você vai saber um pouco mais. Será que eles trazem aí algum malefício à saúde humana, né? Por que eles são chamados assim de transgênicos? Então tudo isso a gente vai conhecer a partir de agora. Bom, para a gente começar, vamos falar aí sobre a seleção de características nos alimentos. Isso não é recente, tá, pessoal? Isso é algo que já vem de muito tempo, né? Então, há muito tempo, os seres humanos aprenderam a cultivar alimentos e, a partir disso, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Então, você deve ter ouvido falar aí na aula de história, por exemplo, que os primeiros seres humanos, lá os homens das cavernas, por exemplo, eles tinham que andar de uma localidade para outra para conseguir a sua alimentação. E aí, quando eles começaram a dominar as técnicas de agricultura, a técnica do fogo, né, que eles passaram a cultivar o seu próprio alimento, eles não precisariam mais sair da sua localidade, né, eles poderiam permanecer naquele ambiente. E aí, com o passar do tempo, eles foram selecionando características que eram interessantes ali para aquela alimentação, para aquele cultivo. E para atender às suas necessidades, com o passar do tempo, o homem passou a cruzar espécies de plantas e animais com a finalidade de selecionar características mais desejáveis. Então, o ser humano já ia observando, né? Olha, essa variedade aqui de cenoura, ela é bastante saborosa, mas é muito pequena. Talvez se ela fosse maior, como a outra variedade de cenoura, eu poderia ali, né, ter um alimento mais nutritivo. E aí eles cruzavam essas espécies entre elas, né, para gerar ali um descendente que tivesse característica das duas, né? Só que nem sempre isso é possível, nem sempre as espécies são compatíveis, nem sempre elas vão gerar o resultado que se é esperado, né? Então isso não vem de agora, já é de bastante tempo atrás. Entretanto, é necessário aí às vezes, né, que a gente entenda que a gente precisa recorrer a um recurso que é bastante atual. Atualmente nós temos aí a genética, que é o estudo dos genes, que trouxe para a gente esse recurso, essa possibilidade aí de testar genes e transferir até mesmo o gene de uma espécie para outra, genes de animais para vegetais ou vice-versa, né? Então existe aí essa técnica, tá? A gente vai falar um pouquinho dela. Olha só, é necessário aí recorrer à variação existente em outras espécies, né? A gente pode ter essa prática de cruzar entre espécies, mas elas não podem ser combinadas dessa forma, né? Muitas vezes não vai dar certo. Nesse caso, a transgenia é uma ferramenta valiosa para incorporar genes que não podem ser combinados por cruzamentos, é o que a gente acabou aí de comentar.
vai ter espécies que não vão ser compatíveis, mas a genética trouxe para a gente aí esse recurso, essa possibilidade, tá? Então, o que seria, afinal de contas, um alimento que é transgênico? Então, você observa aí, olha, que transgênicos são organismos geneticamente modificados. E aí você tem a sigla OGM. Ou seja, que sofreram uma alteração em seu DNA por meio da engenharia genética, com a inserção de genes de uma espécie em outra, para ter uma característica que antes não possuíam. Então, para você relembrar aí, os alimentos, frutos, verduras, vegetais, todos eles também são seres vivos, todos eles também vão possuir uma célula e dentro da sua célula vai ter lá o seu material genético, o DNA. Então é possível editar esse material genético, pegar ali um gene, inserir esse gene no material genético que a gente deseja modificar, né? Então daquele vegetal que a gente deseja modificar, e assim essa técnica vai ser, né, vai ser feita. Então quando um alimento, um vegetal, um fruto, ele passa por essa edição, essa alteração genética, a gente diz que ele é um transgênico, um organismo geneticamente modificado. E para a gente continuar aí falando sobre isso, os transgênicos, né, como a gente já viu, eles têm aí essa sigla OGM, tá? O principal objetivo seria aí o desenvolvimento de plantas mais resistentes a pragas e a insetos e o consequente aumento da produção agrícola. Então a gente está falando aí também de uma melhora não apenas ali para o consumo da pessoa que está desejando, né, obter ali um melhor nutriente, uma aparência melhor no seu fruto, mas também para que ela possa ser aí resistente a algumas pragas. Então existem pragas que, por exemplo, em algumas lavouras, né, insetos, fungos, micro-organismos podem dizimar, podem acabar com toda a produção agrícola. Então, se um alimento transgênico ele tem essa capacidade de se proteger, né, essa proteção já está lá no seu gene, então isso é vantajoso, certo? Bom, a gente vai ver aí como que acontece nessa edição, como que funciona isso na prática, como é essa técnica, né? Primeiro a gente vai entender que essa técnica é uma técnica, né, um pouco recente, ali na década de 50, que é a que é a técnica do DNA recombinante, que vai fazer essa edição. Então, vamos acompanhar. A tecnologia do DNA recombinante é uma técnica que une dois fragmentos de DNA de organismos diferentes. Isso só é possível pois todos os organismos vivos compartilham o mesmo tipo de molécula de informações genéticas, mudando apenas a posição das bases nitrogenadas. Para que esse processo seja possível, é necessária uma técnica aplicada por cientistas. Primeiro, o cientista identifica o gene a ser modificado, ou seja, acrescentado. Depois, usando uma enzima de restrição, o cientista corta o DNA em um local específico para inserir o gene desejado. Essas enzimas funcionam como tesouras moleculares. O gene de interesse é então inserido no DNA cortado. Para unir esses pedaços de DNA, os cientistas usam outra enzima chamada ligase, que funciona como uma cola, ligando os pedaços de DNA juntos. Esses pedaços de DNA cortados e colados são transferidos para um plasmídio, que é uma molécula de DNA circular encontrada em bactérias. Esse DNA é capaz de se multiplicar sozinho. O DNA recombinante agora precisa ser inserido no organismo-alvo. Isso pode ser feito de várias maneiras dependendo do organismo. Em bactérias, por exemplo, o DNA recombinante pode ser introduzido diretamente. Em plantas, pode ser usado um vetor, como um vírus ou bactéria modificada, para transportar o DNA recombinante para as células da planta. Uma vez dentro do organismo, o DNA recombinante é replicado e o novo gene começa a ser lido pela célula, produzindo a proteína desejada. Muito bem, você acompanhou aí como funciona na prática, né? Toda essa técnica ela só é possível acontecer dentro de um ambiente controlado, como os laboratórios, né? Então existem pessoas, cientistas capacitados aí para realizar essa técnica, certo?
Bom, e aí a gente fica se perguntando, né? Será que um alimento transgênico ele traz algum malefício para a saúde, né? Como é que ele é comercializado dentro do nosso país? Será que existe aí uma regra para isso? Bom, a gente vai entender que sim, existe uma legislação que acompanha, né, toda essa comercialização, desde a produção, desde a seleção das sementes até a distribuição, né, e chegar nas nossas casas, tá? A gente vai entender aí que existe uma lei, que é a legislação brasileira sobre os transgênicos, a lei de número 11.105 de 2005, e ela regulamenta o seguinte, ó, regulamenta e estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvem organismos geneticamente modificados e seus derivados e cria o Conselho Nacional de Biossegurança. Então a gente observa aí que existe, né, uma legislação que abrange tudo isso, que tem que passar por alguns aspectos, né, alguns cuidados até que esse alimento chegue à nossa mesa, né? Então já são aí 25 anos de produção de alimentos transgênicos, né? E aqui no Brasil nós também já temos aí algumas décadas, tá? E até o momento não foi possível concluir, né, que esses alimentos possam trazer aí malefícios à saúde. Mas existem aí muitas pesquisas, existem pesquisas que vão apoiar a prática e existem aquelas que duvidam, né, que esses alimentos sejam 100% seguros. Então a gente só vai conseguir mesmo ter uma conclusão, né, definitiva a longo prazo, né, daqui a muito tempo. Mas a gente espera, né, que ocorra tudo bem, porque existe mesmo nessa preocupação de acompanhar, de fiscalizar como esse alimento vai chegar até a gente. Então, prosseguindo aí com esse mesmo assunto, a gente viu aí, olha, que na safra de 2022 e 2023, o Brasil cultivou 56,9 milhões de hectares com lavouras transgênicas, principalmente destinados à produção de soja, de milho e de algodão e, secundariamente, o feijão também e a cana-de-açúcar. Então, para você ver que o Brasil ele é um dos maiores produtores de alimentos transgênicos, né? A gente observa que ele vai aí exportar bastante esses alimentos, nós produzimos bastante, né? E a gente vai conhecer aí um pouquinho sobre os dados dos transgênicos no nosso país. Bom, você observa aí, olha, que nós temos alimentos que podem, né, passar por um melhoramento e ter um aspecto melhor, né? Então, a gente pode conseguir isso através aí desses alimentos transgênicos. E quais são, né, os produtos que vão ser comercializados aqui no Brasil? Bom, nós temos aí alguns deles, né? Nós vamos apresentar aí para vocês, que os principais são a soja, o milho e o algodão, tá? Muitos deles são usados aí para alimentação, mas eles podem ser usados também para outras finalidades, né? Então a soja ela é bastante utilizada na alimentação, ela vai servir tanto para alimentação humana quanto de animais, né? Pode vir aí como ração de animais para o gado, por exemplo, e no nosso país a gente produz aí 92%, né, dessa soja. Nós também produzimos o milho, né, que também vai servir como alimentação, ração e pode até, aí no caso, servir, né, como outros alimentos secundários, extração de óleo, né, enfim. E a gente tem também aí o algodão, que vai servir para também o seu cultivo, né, na área têxtil, vai servir aí para outras finalidades, de repente até na medicina, e a sua semente também vai ser utilizada aí para a extração de óleos. Então, o nosso país produz bastante esse tipo de alimentos transgênicos. E o Brasil, gente, ele está no ranking aí de maiores produtores mundiais. O nosso país só perde para os Estados Unidos, né? Então, a gente vai ver aí, olha, que o nosso país ele está em segundo lugar de maior produção de alimentos transgênicos. Então, nós temos aqui os Estados Unidos em primeiro lugar, com 71 milhões, né, de hectares, o Brasil aí 24 milhões, seguido da Argentina também com 24 milhões de hectares. Então você sabe que o nosso país ele tem aí uma grande extensão territorial e existem muitas áreas onde a gente pode cultivar esses alimentos, né? E eles trazem um benefício socioeconômico, porque vão trazer aí benefícios, né, de recursos, tanto financeiros, né, quanto alimentares para algumas famílias. Então, é importante a gente saber, né, desses dados, saber da importância da produção de alimentos transgênicos, certo? Bom, a gente vai continuar aí falando, né, das vantagens e das desvantagens, né, para esclarecer melhor como seria aí no caso dos alimentos transgênicos.
Bom, nós temos as vantagens, nós temos aí a maior produtividade. Imagina que você tem aí uma produção de plantas que podem ser sensíveis a uma determinada condição, né? Seja ela climática ou alguma praga, né? Então a gente vai ter uma maior produtividade garantida por essa questão da transgenia. Um custo reduzido, porque você vai cortar aí custos, né, de precisar ir replantar de uma safra que foi perdida, por exemplo, aumento nutricional do alimento, plantas mais resistentes a pragas como insetos, fungos, vírus e bactérias que podem, né, acontecer, e as variações climáticas, como a gente falou. Redução do uso de agrotóxicos. Então, quando você tem ali um alimento transgênico, a gente já vai ter aí, né, uma certa resistência a determinadas pragas, o que não vai ser necessário utilizar agrotóxicos. E das desvantagens, né? A gente também tem desvantagens no uso, né, no consumo de alimentos transgênicos. A gente pode ter aí um desequilíbrio ambiental, a poluição do solo, da água e do ar, desaparecimento de espécies, perda de biodiversidade, contaminação de sementes, né? Tudo isso pode acontecer dentro desse desequilíbrio ambiental, porque imagina que muitas pessoas vão cultivar soja, o algodão, o milho em extensões muito grandes, vão retirar dali a vegetação nativa, né, para a produção desse alimento transgênico, dessa safra, desse cultivo, e isso com certeza vai trazer um impacto ambiental ali para aquele lugar, né? Bom, então você já sabe aí o que é um alimento transgênico, você já conhece aí as vantagens e as desvantagens sobre eles. Mas um outro assunto aí bastante importante para a gente falar são os agrotóxicos. Bom, você já deve ter ouvido falar, né? Talvez aí na sua região se utilize bastante, né, na produção agrícola, mas a gente vai conhecer aí os benefícios também e os malefícios do uso do agrotóxico. Bom, os agrotóxicos, né, assim como a seleção artificial de espécies de plantas e animais já era realizada desde a antiguidade, o uso de substâncias que pudessem conter as pragas agrícolas também não é algo novo. Então a gente viu aí que desde a antiguidade, as civilizações mais antigas, elas selecionavam características de alimentos, de vegetais e até de animais, né? E eles também já se utilizavam de substâncias que pudessem conter as pragas, porque elas sempre existiram. O que a gente observa aí na imagem, né, são as civilizações antigas, e elas já usavam, né, alguns elementos químicos, como o enxofre, que é tóxico, né, para o meio ambiente, e principalmente se ele não for bem manuseado. Então, também não é algo novo essas substâncias. E os agrotóxicos, como que eles vão atuar? Eles vão atuar no controle da proliferação de pragas, né, que podem ser aí animais, insetos, também ervas daninhas, e no combate a possíveis doenças associadas ao cultivo de determinados produtos. São compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica dos seres vivos que estão no cultivo ou nos cultivos agrícolas, tá? Então, são substâncias ali que foram criadas, né, para essa finalidade, para proteger a plantação, mas eles podem ter efeitos colaterais, né? A gente vai ver aí que um pesquisador, né, que foi aí o precursor desses agrotóxicos, foi ele que criou ali uma substância bem importante, tá? Vamos falar aí de Paul Miller. Em 1935, o químico suíço Paul Miller revolucionou a história da agricultura com a criação de uma substância que era capaz de eliminar insetos sem causar danos às plantas nem aos seres humanos. Miller foi o criador do DDT, que é o diclorodifenil tricloroetano. Então esse nome, né, bastante grande aí, resumindo, DDT, foi o primeiro agrotóxico a ser criado por esse químico, Paul Miller. E na época, gente, era algo assim revolucionário. As pessoas, né, adotaram ali como uma salvação. Nos jornais era noticiado algo assim bastante bom, né? Era colocado ali como uma substância muito boa, que ia trazer benefícios para as pessoas, né? Porque ia ali melhorar a produção de alimentos. Então, se houvesse mais alimentos, mais famílias seriam abastecidas, né? Acontece que a longo prazo, esse DDT, essa substância, ela começou a trazer alguns prejuízos para a saúde das pessoas
e para a natureza também. Isso chamou a atenção de outros pesquisadores, né, dessa área. Então surgiu aí uma figura muito importante, uma mulher, né, que foi pesquisar a respeito do assunto. Ela se interessou porque ela viu que estava causando realmente muitos prejuízos à saúde das pessoas. E aí eu estou falando de uma mulher chamada Rachel Carson, tá? Ela foi a mulher que lutou contra o DDT. Ela foi uma bióloga e ambientalista e ela percebeu os efeitos dos agrotóxicos na natureza. Ela chegou a escrever um livro chamado Silent Spring, que significa Primavera Silenciosa. E por que Primavera Silenciosa, né? Nesse livro, ela começa com uma fábula, contando ali como se houvesse, né, um momento em que haveria silêncio na primavera. Geralmente, né, nesses locais onde a primavera é bem vista, né, os pássaros cantam bastante, a gente vê ali a vegetação bem florida, e aí ela conta, né, nessa história que não houve canto nenhum de pássaro nenhum, né? Por quê? Esses animais, ao ter contato com esses alimentos que estavam contaminados pelo DDT, morriam, né? Então era isso que ela estava tentando ali descrever no seu livro. E aí, continuando, na contramão da opinião pública, a autora argumentou que os pesticidas, né, como eram chamados, deveriam, na verdade, ser chamados de biocidas, devido às consequências nocivas a seres vivos, tá? E assim como Rachel Carson denunciou, outras pesquisas científicas em toxicologia avançaram bastante. Foi possível aí constatar que realmente o DDT ele teria potencial de causar diversos danos à saúde humana e ao meio ambiente. E por isso ele foi proibido em 1970, em outros países e no Brasil também em 1985. Então, por que disso tudo, né? Isso começou a causar, por exemplo, câncer nas pessoas, né? Muitas vezes o familiar daquele agricultor que tinha o contato com o DDT, com o agrotóxico, ele trazia para casa a sua roupa contaminada, a sua esposa ia lavar, as crianças iam ter contato com aquela substância e poderiam desenvolver doenças muito sérias. Então, por isso chamou tanto a atenção dessa bióloga. Bom, e a gente vai ver aí como acontece a classificação dos agrotóxicos. Eles ainda são utilizados, muitas famílias trabalham nessa área da agricultura e elas precisam conhecer um pouco mais, né, até para se proteger, para não se contaminar nem trazer contaminação para suas famílias. Os agrotóxicos eles podem ser classificados segundo o tipo de pragas ao qual são destinadas. Então a gente pode chamar aí de herbicida aquele que vai controlar plantas invasoras. A gente pode chamar de inseticidas os que controlam os insetos. Fungicidas controlam fungos, você observa aí nessa imagem uma folha, né, tomada por fungos. E bactericidas são aqueles que controlam bactérias. Então, cada tipo de agrotóxico vai servir para uma finalidade, tá? Agora, eles podem também ser classificados de acordo com a sua toxicidade, ou seja, o nível de toxina, de contaminação que ele pode trazer. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, classifica os agrotóxicos em 4 classes de danos à saúde humana. Pouco tóxicos, que é aqueles que a gente está vendo aí em verde, né? Medianamente tóxicos, que são os azuis, altamente tóxicos, que são em amarelo, e extremamente tóxicos, que são aqueles que são em vermelho. Então, se você vê, né, se deparar com um material que é agrotóxico, observe o rótulo. Se você enxergar ali, né, essas cores, você vai saber se ele é pouco ou muito tóxico, né? Então, o certo é você manter a distância, não manipular, não manusear algo que você não conhece, porque isso pode trazer aí algum prejuízo para a sua saúde e das pessoas que estão também ao seu redor, né? Bom, e quais são os efeitos nocivos dos agrotóxicos ao corpo humano? Ainda que os agrotóxicos sejam manipulados apenas nos sistemas agrícolas, eles permanecem nos alimentos mesmo após serem lavados, né? Infelizmente, eles vão ali entrar nas células dessa alimentação, né? Muitas vezes eles vão ficar impregnados nas cascas dos alimentos, né? E nem sempre é possível retirar essa casca para poder consumir. Então, a gente faz a lavagem, né, tenta eliminar ao máximo, mas o certo mesmo seria evitar. Mas a gente não sabe, né, exatamente quais são esses alimentos que têm essa contaminação, mas a gente vai entender um pouquinho mais. E para aprofundar um pouco melhor esse conhecimento sobre os agrotóxicos, a gente vai ouvir aí a opinião da professora de Química.
Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e a gente vai falar dos agrotóxicos. Os agrotóxicos são substâncias químicas sintéticas que foram produzidas aí para combater as pragas e também as doenças nas plantações. O problema dos agrotóxicos é o manuseio, muitas vezes inadequado, causando aí problemas à saúde das pessoas. Todos no mundo, de alguma maneira, em alguma fase da vida, vão entrar em contato com os agrotóxicos, seja pelo alimento, pelo consumo, ou então pelo trabalho. Estudos científicos, feitos pelo mundo, evidenciam uma relação existente entre o uso de agrotóxicos e algumas doenças, como é o caso da leucemia e alguns tipos de câncer. Temos ainda os distúrbios neurológicos, como o mal de Parkinson, lesões da pele, dos pulmões e também no fígado, além de alergias e transtornos hormonais e também problemas comportamentais e também da saúde mental. Falando quimicamente, no início do século XX, essas substâncias, os inseticidas orgânicos sintéticos, começaram a ser produzidos e amplamente utilizados a partir de 1940, na Segunda Guerra Mundial. O mais utilizado ali, o mais importante, foi o DDT, que tem essa estrutura que você está vendo aí, o dicloro, difeniltricloroetano. Aqui na química, essa substância ela é classificada como um organoclorado por conta da presença dos átomos de cloro na sua composição. Além dos organoclorados, a gente também tem os organofosforados, que são aqueles derivados a partir do ácido fosfórico. Os organofosforados, eles têm maior toxicidade do que os organoclorados, porém eles são menos persistentes no ambiente, ou seja, eles se degradam com maior facilidade. E por esse motivo eles precisam ser reaplicados nas plantações. Agora, bora dar uma olhadinha em algumas dicas para a gente evitar ou pelo menos diminuir essa contaminação por agrotóxicos. A primeira delas é comprar sempre alimentos orgânicos. A segunda é a gente comprar alimentos sempre dos produtores locais, assim, na nossa região. Outra dica legal é a gente consumir alimentos sempre da estação, sempre da época. Eles tendem a ter menos aditivos do que os outros alimentos. Além de evitar alimentos industrializados e lavar muito bem os alimentos assim que eles chegarem da feira, do supermercado, com água em abundância e também com a utilização de hipoclorito de sódio. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa fala sobre os agrotóxicos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito bem, então a gente pôde aí conhecer um pouquinho mais sobre a química desses agrotóxicos, e algo muito importante que a professora Yara citou é sobre os alimentos orgânicos, Então, se a gente não pode evitar consumir alguns alimentos que podem estar contaminados por agrotóxicos, a gente tem aí como uma opção de consumo esses alimentos aí que são chamados de orgânicos. Por que eles são orgânicos? Porque eles não são cultivados com o uso desses pesticidas, com o uso de substâncias que podem contaminar esses alimentos e trazer prejuízos à nossa saúde. Então a gente sempre deve recorrer àquelas pessoas que já cultivam essas espécies de plantas que são comestíveis, esses frutos, essas verduras. Sempre tem aí, principalmente na região amazônica, nos nossos municípios, pessoas que já trabalham com esse tipo de cultivo, Então, o interessante é a gente sempre buscar recorrer a eles, E assim também nós temos na nossa casa, De repente na sua casa você tem aí uma árvore frutífera, Então, sempre dê preferência para essas frutas que você cultiva na sua própria casa, porque com certeza elas são mais saudáveis, do que aquelas que você não sabe qual foi a manipulação, como foi o preparo, como foi aí o cultivo desse tipo de planta. Então, a gente pode, evitar a contaminação se a gente der preferência aos alimentos orgânicos, certo? Eu espero que você tenha compreendido aí a diferença de um alimento transgênico para um alimento que é produzido com agrotóxicos, E também os alimentos orgânicos. E eu espero que você tenha entendido. Até uma próxima.